O VAR foi um enorme prejuízo para o futebol brasileiro, enorme, porque o VAR, primeiro, ele não é obrigatório. Se quiser minimizar problemas aqui no Brasil, tira essa porcaria desse VAR, porque ele só atrapalhou aqui no Brasil. Nós passamos a ser o país dos pênaltis e o país dos gols anulados, porque quem está no VAR? Ex-árbitros incompetentes ao extremo. E é aquilo que eu falo, vou falar de novo. É muito pior um burro, um incompetente, do que um desonesto. O desonesto, ele tem os limites dele, o incompetente não, ele acha que ele está fazendo certo. Ele é incompetente, ele não sabe, ele é ignorante. O ignorante, ele destrói mais do que o corrupto. Por incrível que pareça, é assim que funciona, porque o corrupto tem os seus limites, ele vai até certo ponto e tal. O incompetente, ele estraga tudo, ele acaba com tudo. Os caras que estão no VAR, eu ia dizer salvaríssimas exceções, mas eu não consigo pensar em nenhuma exceção. Esses caras que estão lá no VAR, eles são a raspa do tacho, o lixo do lixo. É a pior safra de árbitros da história que voltou para atrapalhar no VAR. E os árbitros atuais são medrosos, eles têm medo, esses meninos, eles têm medo de perder a grana que eles recebem, que, como você falou, eles ganham bem para apitar, né? Então eles têm medo de perder esse espaço e eles vão atrás, os exemplos deles são os árbitros mais velhos, que são horrorosos, são péssimos, péssimos. O tal de Ray Way lá, o Wagner Way, ele foi o primeiro a fazer VAR, no primeiro dia ele já entendeu tudo errado. Eles não entendem a regra, eles são ignorantes de regra. E o ignorante, ele faz um estrago que você não tem ideia. É terrível, terrível. Houve uma época em que vários árbitros confessaram, né, que participavam de esquemas. Existia uma capa gigantesca, maravilhosa, de uns anos atrás. Eu acho que foi no Estadão, do Vital Batalha, com o árbitro confessando que ele era ladrão, que ele vendia os jogos, né? O juiz ladrão. Então foi uma coisa que passou para a história do Brasil, tal, uma coisa impressionante. E esse hábito, ele fazia estragos pontuais quando ele recebia alguma coisa e tal. E claro que eu não estou defendendo, isso é péssimo, isso é horrível. Mas na maioria dos jogos ele apitava dentro da normalidade e ele era muito bom, ele era muito competente para fazer as coisas. Quando o cara é burro, quando o cara é ignorante, quando ele não entende o que ele está fazendo, o estrago é terrível, porque ele vai estragando tudo, ele vai fazendo tudo errado. Vai fazendo, sabe, tudo de qualquer jeito, vai arrebentando com tudo. E aí o que acontece? A burrice dele, ela passa a ser uma coisa que vira norma. E aí, é aquilo que você falou, o torcedor, ele não consegue ter a compreensão de que o cara não é incompetente, não é desonesto. Ele é burro, ele é incapaz, ele não entende aquilo que ele está fazendo. Ele não está capacitado para fazer aquilo, ele é ignorante. E esse bando de ignorantes que está aí, eles estão estragando tudo. Uma grande providência, ajudaria demais o futebol brasileiro, era acabar com o VAR. Para com o VAR. O VAR não é regra, já falei. O VAR é uma opção. Não precisa do VAR. Tira o VAR aqui no Brasil. Vai melhorar muito. Nós vamos minimizar em 70%, 80% os erros. Porque o árbitro em campo, mesmo que ele seja ruim, ele vai errar uma coisa ou outra e tal. Mas esses caras, eles procuram coisas para aparecer, para justificar a grana que eles ganham muito. Então eles ficam procurando pelo em ovo e jogam os erros para esses pobres coitados que são os moleques que não têm personalidade suficiente para fazer sozinho. Então os erros seriam menores, seriam erros só de um cara que talvez tenha capacidade, talvez não tenha, mas ele ia optar por conta dele. Quando ele terceiriza para incompetentes, ele acaba cometendo um número maior de erros. Então, por exemplo, o erro de ontem e o erro do jogo do Corinthians Internacional, esses dois erros não teriam acontecido se não existisse VAR. E é o mesmo VAR, hein? Ou seja, claramente um cara incompetente, um cara ignorante, um cara despreparado para fazer o trabalho dele. Repare que a maioria dos erros são cometidos com a intervenção do VAR. É terrível isso. De novo, não existe nenhum lugar no mundo onde tenha tantos pênaltis e tantos gols anulados como no Brasil. Por quê? Por causa do VAR. O VAR é dirigido, é comandado por incompetentes históricos da arbitragem. Tirando-se o VAR já melhora muito, muito. Então fica a minha proposta aqui, pessoal da CBF. Tira o VAR, já vai limpar bastante a arbitragem, já vai melhorar bastante. O árbitro vai ter que apitar por conta dele, não vai ficar usando muleta e muleta estragada, né? Muleta que não funciona. Tirar o VAR já ajudaria bastante.